Bom, gente, vamos para o assunto principal hoje. A Mônica Bergamo fez uma entrevista com o Jair Bolsonaro, que o Luiz Guiglione está indignado aqui no nosso chat. E vamos ler aqui essa entrevista completa para a gente entender tudo que foi falado. Parece uma entrevista de um desesperado, tá, gente? Bolsonaro diz que é imbrochável e que tem bala de prata para 2026. Em entrevista à Folha de São Paulo, nas vésperas do julgamento que pode torná-lo inelegível, o ex-presidente diz que Michele Bolsonaro pode ser candidata a presidente, mas não tem experiência, evita apoiar Tarcísio de Freitas e revela que foi convidado para trabalhar como garoto propaganda nos Estados Unidos. Vamos ler juntos aqui. O presidente Jair Bolsonaro viajou para São Paulo no fim de semana para assistir o jogo do Palmeiras no Allianz Parque. Depois de ver o time derrotado, ele foi para a casa do ex-secretário de comunicação Fábio Weingarten para comer esfirra, cachorro-quente e pizza com amigos. Numa mesa redonda em que estavam dois dos seus advogados, Paulo Cunha Bueno e Daniel Tesser, além dos vereadores e políticos como o prefeito de São Paulo, o Ricardo Nunes se encontrou com o Bolsonaro, que lindo, né? O ex-presidente conversou com a coluna sobre o seu julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, que recomeça nesta terça-feira, dia 27 de junho. Olha lá, o Bolsonaro na casa do Fábio Weingarten. Contido para os seus padrões de espontaneidade, Bolsonaro admitiu a possibilidade de ficar inelegível e só falou dos seus sentimentos sobre a situação depois de alguma insistência. Disse que, mesmo fora da urna, pretende seguir na vida pública. Falou sobre possíveis sucessores políticos e admitiu que pode passar um tempo fora do Brasil. Leia abaixo os principais trechos da conversa. Michele candidata. Se ela quiser, ela pode sair candidata. Tarcísio candidato. Pode ser. Teria que conversar com ele. Nos Estados Unidos. Fui convidado para ser garoto propaganda lá. Julgamento no TSE. A jurisprudência de 2017 já não vale. Reunião com embaixadores. Querem me punir também pelo conjunto da obra. Golpe, a coisa mais fácil é tomar alguma coisa estando no governo. Pergunta da Mônica Bergamo. O senhor passou 4 anos intensos no poder, ligado no 220, desencapado, diz o Bolsonaro. Mas agora o senhor perdeu a eleição e provavelmente vai se tornar inelegível. Qual o seu sentimento? A tendência, o que todo mundo diz, é que eu vou me tornar inelegível. Sim, mas eu queria insistir. O senhor está triste ou animado para brigar? Eu não vou me desesperar. O que eu posso fazer? Mas qual o seu sentimento? Eu sou imbrochável. É inacreditável que ele tenha falado isso para Mônica Bergamo. Até que se prove o contrário, vou continuar fazendo a minha parte. O senhor acha que pode reverter a inelegibilidade no futuro? Silêncio por alguns segundos. Olha, eu conheço a composição das cortes superiores, que mudam com o tempo e de acordo com os governos que indicam seus integrantes. Que é possível? É. Agora a gente fica sabendo que uma autoridade importante, usando um pleonasmo abusivo aí, bate no peito e fala: salvamos a democracia ano passado, se salvou foi com interferência. Desde janeiro de 2019, quando falaram que eu ia dar o golpe, vai dar o golpe, vai dar o golpe, olha, botou militar. Eu botei gente que era do meu círculo de amizade. Se eu fosse petista, eu ia colocar ladrões lá. Olha ele atacando Lula de novo. Se fala em golpe no Brasil desde 64. A coisa mais fácil é tomar alguma coisa, o poder estando no governo. Mas e o after day? Diz o Jair Bolsonaro. O senhor, obviamente, vai seguir na vida pública. Olha só, eu estava no CEPAC, evento que reúne as maiores lideranças de extrema direita, viu, Folha? Não direita do mundo, em março, lá nos Estados Unidos. Eram mais de 1.000 pessoas, o Trump estava, quem ficou na frente, inclusive, pagou $5.000. Eu não paguei coisa nenhuma, risos. Falei de improviso, daí um macho lá gritou, eu te amo. Na terceira vez que ele gritou, eu falei, eu sou o ex mais amado do Brasil, sabe? Riu ele de novo. É inacreditável. Olha, cara, como é que a Mônica Bergamo entrevistou esse cara numa boa? O Luiz tá certo mesmo, é um negócio meio tenso. E está acontecendo a mesma coisa aqui no Brasil. Eu estive agora 2 dias em Porto Alegre. É um negócio que eu fico até, sai lágrima dos meus olhos, ver como o pessoal gosta de mim. Quem sou eu? A minha esposa, Michele Bolsonaro, agora está fazendo um trabalho fantástico. Ela estava lá em Ji-Paraná, em Rondônia, na semana passada no evento do PL Mulher. Ela aprendeu a discursar em atos políticos, eu não conheci esse lado dela. Na convenção do PL do ano passado, em que Michele discursou, todo mundo se assustou. Ela não foi treinada, nada.
Michele, candidata, ela pode ser candidata a presidente da República? Se ela quiser, ela pode ser candidata, mas eu converso com Michele e que ela não tem experiência. Para ser prefeito de cidade pequena já não é fácil. Lidar com 594 parlamentares, entre deputados e senadores, não é fácil também. Eu acredito que ela não tem experiência para isso, mas é uma excelente cabo eleitoral. Tá usando a esposa, né? Eu vi na imprensa que abriram um processo sobre a despesa da dona Michele, que eram pagas pelo coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Minha ponte, porra, uma despesa. Fala palavrão, essa coisa maravilhosa, né? O Bolsonaro. Ela comprou um vestido, comprou um sapato, uma merda qualquer, a ponte, não tem. Se você pegar o meu extrato bancário, todo o meu saldo é maior do que as nossas despesas. Ela sacava o dinheiro da minha conta e pagava. E por que o senhor não fazia os pagamentos diretamente? É pagamento para manicure, é não sei o que, umas frescuradas todas. Então não era para não entrar o meu nome lá, não ficar toda hora usando meu cartão. Daqui a pouco eu estou pagando algo para um cara que tem problema. Se eu boto Pix para um cara que cuida de cachorro, por exemplo, mas está também na boca de fumo? O que nós plantamos ao longo de 4 anos não foi blá 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 blá. Eu fui para o meio da massa, bafo na cara, arriscando tomar um tiro, uma facada. Para variar, ele se vitimiza pela facada, né? Tarcísio candidato. Outro possível candidato de direita, caso o senhor fique inelegível, é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele é um excelente gestor, responde Bolsonaro secamente, né? O senhor o apoiaria? Pode ser. Teria que conversar com ele. Mas se não for ele, quem seria? Não, isso não. Por enquanto, eu tenho a bala de prata, mas eu não vou te dizer, para você não ficar perturbando no bom sentido. Eu tenho a bala de prata, mas eu não vou revelar. Por que ele diz bala de prata no momento em que ele fala do Tarcísio, né? É muito interessante. Ou ele está queimando o Tarcísio, ou talvez o Tarcísio seja mais importante do que parece, né, nessa entrevista. Mas vamos lá. O senhor tem bala de prata para as eleições de 2026. O que nós plantamos ao longo de 4 anos não foi blá 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 blá. Eu fui para o meio da massa, abafo na cara, arriscando levar um tiro, uma facada. A gente trouxe um pessoal para acreditar no seu país. O que o senhor vai fazer imediatamente depois que o TSE der o veredito? Vai viajar pelo Brasil? Vai viajar para fora do país? Eu não vou me desesperar. Com um julgamento justo, serei absolvido por uma unanimidade e seguirei elegível. No Zewa, o senhor fica no Brasil de qualquer forma? Eu tenho um convite para trabalhar nos Estados Unidos. Lá vivem, eu calculo, 1,4 milhões de brasileiros. Não sei o número exato. Mas um convite para fazer o quê? Eu fui convidado para ser garoto propaganda lá. Garoto propaganda do quê? É sério? De quê? De venda de imóveis. E um montão de coisa. Quando eu cheguei lá em janeiro, eu saía de casa e tirava umas 400 fotografias. Fui numa hamburgueria e encheu de gente. Eu enchi a pança e não paguei nada. Risos. O meu cachê foi comer de graça. Mas o senhor admite a hipótese de morar fora do Brasil? Pode ser, mas eu não quero abandonar o meu país. Eu tenho parentes aqui, tenho uma filha aqui. Se eu for, vai a família toda embora. Mas mesmo assim, eu fiquei 3 meses lá e não tem terra igual a nossa aqui. Esse clima aqui de que quando está no bolo, fala besteira, conta piada e tudo que possa imaginar é bacana. Lá você não tem muito isso aí. Você é gorda, feia, cabeluda, bonita, não sei o que mais. Posso te falar tudo isso e você pode me processar, mas caçar o meu mandato, não. Me prender, não. Julgamento no TSE. O que a gente sabe sobre o julgamento é pela imprensa. O ministro Alexandre de Moraes já teria já enquadrado todo mundo para não pedir vista, quando o ministro requer mais tempo para analisar o processo, protelando a decisão. O Michel Temer, quando era presidente da República, em 2017, foi julgado pelo TSE e foi mantido no cargo, com o voto de Minerva do ministro Gilmar Mendes, que disse na época que a justiça eleitoral não existe para caçar o mandato de ninguém, muito menos de presidentes. A jurisprudência de 2017 já não vale e o julgamento do TSE é de acordo com a cara de freguês. Eu botei gente militares que era do meu círculo de amizade. Se eu fosse petista, ia botar ladrões lá, diz o Jair Bolsonaro. Reunião com embaixadores. Na reunião com embaixadores, em que colocou em dúvida a segurança das urnas eletrônicas e a imparcialidade de magistrados do TSE, não ataquei o sistema eleitoral. Eu mostrei como é o sistema eleitoral. Eu perguntei a alguém: tem esse sistema no país? Não tem. A Alemanha já adotou
e depois viu que não era confiável. E querem me punir também pelo conjunto da obra. Tem certos absurdos, botaram na ação do TSE até o 8 de janeiro, que ainda está em investigação, inclusive em uma CPI. Agora, na Rússia, teve um levante do grupo Wagner. Foram dezenas de milhares de homens armados para um lado, para o outro, com tanques nas ruas. No Brasil, o golpe foi de senhorinhas com uma Bíblia embaixo do braço, de senhorzinhos com a bandeira do Brasil nas costas. É bonitinho, né? Como ele romantiza os próprios golpistas, né? Garoto propaganda, idoso propaganda. Ele se acha exatamente. Que homem sem noção completamente, gente. A gente ficou 4 anos governado por isso aí. Ai, caraca, o Lula errando na transmissão da conversa. É bem embaçado, gente. Jair trabalhando de animador de comida, é isso mesmo? É isso aí. Venda de 51 imóveis e de pizza, né? Cara, E é engraçado, é engraçado, não é triste, né? O fato dele ser cômico mantém ele na imprensa, né, gente? Eu tô lendo essa entrevista aqui, mas eu tenho senso crítico. E tá inacreditável isso aí pra gente poder acompanhar tudo o que tá rolando. Vamos seguindo aqui. Houve coisas mais assustadoras do que isso, como pessoas derrubando o ônibus de viaduto em Brasília e tentando explodir bombas em aeroportos, além de pedir intervenção militar nos quartéis, invadir e depredar sedes de poderes. Aquele é um imbecil, referindo-se ao gerente do posto de gasolina preso por ter colocado um artefato explosivo nas imediações do aeroporto da capital federal. Ninguém apoia um negócio daqueles. Bom, teve cara, apoiador seu, que estava passando pano para esse cara. Ninguém apoia entrar lá na sede dos poderes para depredar patrimônio público. Teve mais de 1.000 pessoas presas, Bolsonaro. Aquela imagem do cara com a minha camiseta quebrando um relógio no Palácio do Planalto, por exemplo, a informação que chegou para mim é que foi o núcleo do Lula que mandou divulgar aquela cena. Não, a cena foi divulgada porque era seu apoiador, seu demente. É isso que aconteceu. Depois apareceram imagens do Coronel G. Dias, do Gonçalves Dias, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional do Lula, circulando ao lado de pessoas chutando portas. Ele foi posteriormente demitido. Está mais que comprovado que o quebra-quebra foi do pessoal deles, apoiadores do atual governo. Não foi, Bolsonaro, seu mentiroso. O quebra-quebra não foi feito pelo pessoal que estava acampado no QG do Exército em Brasília. Uns 100 ônibus chegaram na cidade naqueles dias e alguns vieram com esse intuito de quebra-quebra. Agora a esquerda aproveitou, né? Posaram de democratas. É porque você é um golpista, né, senhor? Agora, na Rússia, teve um levante de militares armados. No Brasil, o golpe foi de senhorinhas com a Bíblia debaixo do braço. Golpe? Se fala em golpe no Brasil desde 64, não é de agora. Sempre que alguém fala que tem que ter uma medida de força, tem que ter não sei o que lá, mas quando acabam as eleições eu mergulhei. Se alguém acreditou que seria dado um golpe, é porque qualquer medida de força você tem que pensar no after day, em como ficaria a situação do país no dia seguinte. A coisa mais fácil é tomar alguma coisa, o poder estando no governo, mas e o after day? O jornal Financial Times publicou uma longa reportagem sobre uma campanha que autoridades do governo Joe Biden nos Estados Unidos teriam feito nos bastidores em defesa da democracia no Brasil. Eles estariam preocupados com um golpe no país. Mandaram algum recado para o senhor? Não, para mim não. Eu nunca recebi recado. Mas não é de agora que eu falava em voto impresso. Desde 2010 eu tinha ações no parlamento sobre isso. Quando eu me reuni com embaixadores, falei que poderíamos manter um sistema eleitoral transparente, porque a pior coisa que podia acontecer é acabar a eleição e existir uma suspeita. Ninguém falava em fraude. Essa matéria do Financial Times agora, em que as autoridades do governo norte-americano de Joe Biden dizem: olha, nós não tivemos nem de um lado nem do outro, referindo-se às candidaturas de Bolsonaro e Lula, nós buscamos a transparência no Brasil, a democracia. Agora, qual foi o comportamento do Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições? O senhor segue achando que ganhou as eleições? Não, eu não falo mais nada sobre isso. É página virada. Não parece, né, Bolsonaro? Eu não vou me desesperar. O que eu posso fazer sobre a possibilidade de ficar inelegível? Pandemia. O senhor se arrepende de alguma atitude na pandemia? Eu falaria menos com vocês da imprensa. Mas o senhor não falava com a imprensa, só falava ali no cercadinho. Falaria ainda menos? Menos, porque tudo é distorcido. Falaria menos para ter menos problema.
Ai, meu Deus do céu, tô rindo para não chorar. Medo de falar. Tem assuntos no Brasil que até vocês, jornalistas, se falarem, vão para cadeia. Urna, vacina e PL da censura, referindo-se ao projeto de combate às fake news. Tem muito deputado hoje com medo de ocupar a tribuna. Até 2001, a Constituição dizia, no artigo 53, que deputados e senadores são invioláveis por suas palavras. Ainda dava confusão, então o Congresso aprovou a inclusão do pronome quaisquer palavras. O que é quaisquer? É quaisquer. Você é gorda, feia, cabeluda, bonita e não sei o que mais. Posso te falar tudo isso e você pode me processar por calúnia, difamação, mas caçar o meu mandato, não. Me prender, não. Se o deputado quiser defender o fim da Lei Áurea, ele pode. Ninguém vai bater palmas para ele. Olha o maluco lá. Mas é um direito dele. Se ele quiser falar contra ou a favor da Rússia, ele pode. Se ele quiser falar que dá golpe ou não dá golpe, eu entendo que ele pode. É a liberdade do cara. É melhor do que maluco falando do que conspirando. Obrigado, Jandira Ferreira. Bom dia, querida. Faltam ainda 30 pila, gente, mas muito obrigado pela ajuda de vocês. Agora, esse pronome quaisquer não vale mais. É isso, gente. Entrevista com esse verme aqui, que foi assistir o jogo do Palmeiras. É inacreditável esse tipo de coisa. E vamos ficar aí por dentro para todo mundo ficar muito bem informado, meus queridos e minhas queridas. Para a gente poder acompanhar aqui todo o noticiário e ver tudo que está rolando.